Bom, hoje eu quero falar com você acerca das dificuldades da vida. Não sei se você já percebeu, eu amo falar de dificuldades. Eu amo falar de circunstância difícil. Porque na verdade essa tem sido a minha vida, uma vida de desafios. E é impossível você viver por fé e você não viver uma vida de dificuldades. Quando eu falo em dificuldades, eu falo desafios. Eu falo em circunstâncias. Eu falo em o diabo se atravessar na tua frente, né? E mascarar talvez todo o teu trajeto e até tu discernir aquilo e tirar ele de campo. Talvez já perdeu algum tempo na jornada. Mas eu quero falar com você diante dos dias que estamos passando, que ainda vamos passar e que são dias difíceis. Mas independente de qualquer coisa, desistir não é uma opção. É como um casamento. Na verdade é muito superior a um casamento, mas vamos usar a analogia de um casamento. A dificuldade vem. Existem momentos que parece que a paixão, ela acabou e toda paixão acaba, isso é fato. Mas às vezes parece que o amor esfria. Amor jamais acaba, diz a Bíblia. Mas parece que o amor esfria. E parece que nós temos que tentar ver naquela pessoa algo que faça com que os nossos olhos venham brilhar novamente. Porque duas coisas não podem faltar no casamento. Primeiro, o respeito e segundo, os olhos brilharem. Quando os olhos param de brilhar, pode existir o respeito, mas o casamento fica frio. Então os olhos não podem parar de brilhar. E nós acabamos buscando naquela pessoa algo que faça os nossos olhos, a nossa chama acender, o nosso fogo acender de novo. Buscamos naquela pessoa porque entendemos que divórcio não é uma possibilidade, a não ser que exista violência doméstica. Fora isso. Então, quando passamos por circunstâncias difíceis conjugais, a única coisa que nós podemos fazer e devemos fazer é tentar resolver o conflito. E todo conflito se resolve não com uma crise verbal, não com isolamento, mas se resolve com comunicação. E toda dificuldade que nós passamos na nossa vida, nós resolvemos com comunicação. E quando passamos por circunstâncias adversas, por crises, por desafios que parece que nós não vamos conseguir sair. Quem já passou por situações que literalmente conseguia entender que não ia sair daquela? Ó, viu? Não estou sozinha no jogo. E nós vamos ver que nós não estamos sozinhas nessa. Não é uma possibilidade desistir. Eu costumo dizer, se recuarmos, atrás de nós existe um abismo. E se nós avançarmos, identificaremos cada vez mais a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza. Mas também nos tornaremos pessoas maduras, pessoas resilientes, pessoas fortes. E que não temem o dia difícil ou o dia da adversidade. Por quê? Porque esses dias a gente vence. É como você ver no horizonte um temporal se preparando. E ao ler os sinais do tempo, você entende que está vindo coisa preta. Sobre a sua casa, sobre seu bairro, sua cidade. Se você nunca venceu isso vai lhe dar ansiedade. Vai lhe deixar apavorado. Agora, se você já passou por isso e venceu, isso não lhe assusta. Porque nós só somos governados enquanto aquilo que tememos é maior do que nós. Quando a dificuldade ela é menor que nós, segundo os nossos olhos e o nosso espírito, nós passamos a estar no governo. Aí somos nós que damos as cartas, não é o diabo. Não são os demônios, não é a crise. Somos nós que damos as cartas. Nós passamos a governar. A hora que o cristão aprender a governar sobre a sua vida, ele vai ter muito menos dificuldade. Porque pessoas almejam cargos de liderança, pessoas almejam posição, mas não sabem governar as suas próprias vidas.
não tem controle alimentar, não tem controle acerca de um cuidado do corpo, não tem controle acerca daquilo que assistem, daquilo que absorvem pelos sentidos, não tem controle a nível de uma disciplina para um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento emocional e um desenvolvimento espiritual. Não tem disciplina para aplicar disciplinas espirituais na sua vida. Quando nós assumimos o controle da nossa vida, somos nós que ditamos a nossa história, baseado naquilo que Deus já escreveu acerca de nós. E nós não ficamos nas mãos do diabo, e muito menos nas mãos do sistema. Porque o que vale sobre as nossas vidas é o que Deus disse, e o que eu faço com aquilo que Ele disse. A questão é que Deus tem dito muito, e tem falado muito. Só que as pessoas se colocam abaixo de um sistema, abaixo de governos espirituais. E hoje todo mundo está frágil, todo mundo está dengoso. Quando eu era criança, tínhamos uma pulseira onde se escrevia o nome e se chamava aquela pulseira melindrosa. E hoje, fazendo uma análise acerca disso, e a coisa era melindrosa mesmo, porque era só ganhar e aquilo arrebentava, era muito fininha. Então eu entendi bem, todas as pessoas estão melindrosas, elas se quebram hoje por nada, e a gente conserta e elas se quebram de novo. E isso tudo por quê? Porque elas estão abaixo de uma nuvem maligna. Os homens fortes, guerreiros de valor, vencedores, as mulheres vencedoras, guerreiras de valor, os líderes. Aonde estão os líderes? Todos os setores da sociedade, incluindo o meio evangélico, está em crise de liderança. Por quê? Qual a razão disso? Pessoas se deixaram ser governadas pelo sistema. Temos agora previsões e mais previsões, e pelo menos até final do ano de 2027, vamos passar por poucas e boas. Mas a questão é, eu vou me submeter ao que o sistema já disse, e que está com tudo preparado para aos poucos lançar, ou eu assumo o governo da minha vida, mudo a minha história e busco estar em pé no dia difícil. Eu quero fazer você pensar, aonde você está indo? O desemprego vai rolar, e você vai aceitar o desemprego? Ou vai reescrever sua história? Porque a questão não é o que a empresa disse sobre você. A questão não é o que o governo está dizendo, tantos por cento de desemprego. A questão é o que Deus disse acerca de você. A perseverança é uma virtude central na vida do cristão. E nós não perseveramos porque nós conseguimos. Não. Não diga o meu braço e a minha força que conseguiu isso. Não. Nós perseveramos porque nós sabemos que a nossa luta nessa jornada, ela foi vencida na cruz do Calvário. E quando eu conseguir compreender isso com a minha mente, não haverá obstáculos. Existem pessoas que enfrentam um mínimo de dificuldade e já paralisam. Pessoas, e a história, estamos cercados dessas histórias. Pessoas que, quando vivemos a época dos anos dourados aqui na região do Vale dos Sinos, a época do ápice do setor coreiro calçadista, as pessoas tinham suas empresas, e quando estavam bem, primeira coisa que construíram era uma casa. Mas não era uma casa, é casa com 15, 20 quartos, com boate dentro, salão de festas, cancha de tênis, cancha de futebol, quadra de tênis, quadra de futebol, playground para as crianças, casas que ocupavam uma quadra inteira praticamente. E entrou a crise. E eles estavam firmados somente na economia. Não havia quem lhe sustentasse. Se o seu Deus é a economia, quando a economia oscila, você cai. E essas pessoas entraram em depressão profunda, muitos, e a maioria não conseguiu se levantar. Então
Então o que nós precisamos fazer para o dia da adversidade é saber quem governa a nossa vida. E quem governa a nossa vida não é a nossa profissão, o nosso ofício, não são as finanças. Quem governa a nossa vida é Deus. E eu coloco os meus talentos a serviço de outras pessoas. E se uma empresa fecha a porta, Deus abre outra porta. E se por acaso a crise varrer tudo e todo mundo ficar desempregado, Deus colocou talentos dentro de você. E você precisa reconstruir a sua história. Desistir não é uma possibilidade. Desistir jamais, o título da mensagem hoje. Quando desistir for uma possibilidade, você já foi vencido e você já está abaixo de um governo. Enquanto você está em pé governando, é você quem dita as regras. E não há inferno que prevaleça se você se posiciona naquilo que Deus tem para a sua vida. Um dos textos mais elucidativos acerca de perseverança e de não desistir, nós encontramos no livro de Hebreus. No momento em que os judeus convertidos ao cristianismo são encorajados a retornar à antiga aliança. Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Daí olhamos para vocês, entrando pela porta, todo mundo bem arrumadinho, felizes da vida, cheirosinhos, né? Tá todo mundo bem, ninguém tem problema. A vida tá uma mara. É bom de ver cada um sorrindo, cumprimentando. Tudo bem? Tudo bem. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. Mas lá em casa, lá na empresa, lá quando deitamos a cama no travesseiro, não está tão bem assim não. E nós temos muitas coisas a serem elucidadas na nossa vida, que estamos clamando, pedindo socorro, pedindo direção, pedindo sabedoria. E o apóstolo Paulo, supostamente ele como escritor, ele diz o seguinte: nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Pessoas que já passaram e venceram. Pessoas que passaram e nunca mais apareceram também. Mas você escolhe qual vai ser a sua referência. Estamos cercados de pessoas que estão passando por dificuldade e não estão conseguindo sair daquele lugar difícil. Mas estão de pé. Não desistiram. E continua dizendo: deixemos todo embaraço. O que é embaraço? E ele continua dizendo: e o pecado que de tão perto nos assedia. O embaraço é você saber quem você é e não exercer o governo. Você fica ao redor da contabilidade, ao redor dos problemas conjugais e familiares, e você não tem como resolver. Você não tem a saída. E o apóstolo Paulo diz: deixemos todo embaraço e todo pecado que de tão perto nos assedia. Se Deus disse que você é vencedor, se você acreditar no diabo que diz que você é um perdedor, que você não vai conseguir, você está pecando, porque você estabeleceu como verdade a mentira de Satanás. E a Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio. Nele não há verdade alguma. Então você tem que se puxar. E quando isso vier à sua mente, se nega a ouvir. Porque o que tem que habitar em você é a verdade de Deus. Não é a mentira de Satanás. Se 1000 caírem ao teu lado, se 10.000 caírem à tua direita, a Bíblia diz que tu não será. Somente com teus olhos olharás e contemplarás a vergonha, a ruína dos ímpios. Pois que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome.
quando você vai ficar se lamentando acerca da sua saúde, acerca do seu casamento, dos seus filhos, da sua vida financeira? Até quando? Tente se lembrar quando foi que você entregou as rédeas para um outro governo. Certamente, o maligno fez você passar por uma dificuldade. Isso enfraqueceu a tua fé. A partir do momento que a tua fé enfraqueceu, você saiu do governo. Se você saiu do governo, a situação passa a exercer a soberania sobre a tua vida. E aí então é uma bancarrota. Você consegue acreditar que uma pessoa que venceu não passou por dificuldade? Você consegue acreditar que uma pessoa madura espiritualmente não foi provada por Deus? Deus não colocou essa pessoa em processos? Que uma pessoa madura, com um alto quociente emocional, você consegue acreditar que foi uma pessoa que sempre viveu paz e amor a vida inteira? Não. Esse tipo de pessoa, paz e amor, se alguém não olhar para ela, ela se fere, ela se magoa. Se for casar, no momento em que tiver qualquer tilt, que é divórcio. A pessoa madura emocionalmente, ela foi exposta a traições. Ela foi exposta a sátiras. Ela foi puxada de tal forma que ela não pôde mais olhar para si. E ela teve que se render a alguém maioral, Deus. Porque senão ela não ia conseguir vencer. Então hoje, ela é uma pessoa madura emocionalmente. Uma pessoa que está muito bem posicionada economicamente, você consegue acreditar que não passou por situações difíceis? Você consegue lembrar que eu já lhes falei que Deus celebra o processo, não a vitória? Porque quem passa pelo processo, a vitória é certa. Porque aquele que se humilha, este será exaltado. Então é uma promessa de Deus. Se você passa pelo processo, você chega à vitória. Agora vivemos diante de um sistema que promete a vitória em milhões e bilhões em pouco tempo. E está sim de gente dando dinheiro para essas pessoas. Se colocando abaixo de um governo que não é um governo divino. Quem tem governado a sua vida? Quando a pessoa ela entra para circunstâncias aonde ela começa a sofrer mentalmente, seja acusações, seja tristeza, seja não conseguir mais dar a volta na sua mente, é porque o diabo já conseguiu fazer ninho. O que é o diabo fazer ninho na mente de uma pessoa? É o diabo lançar coisas para aquela pessoa. E a pessoa fica quieta, porque talvez foi uma liderança que falou. Então, não quis revidar, nem questionar, ficou quieta. Outra pessoa fala outra coisa. E daí o diabo está vendo que você está dando atenção àquilo ali. Daí levanta uma outra pessoa, sempre pessoas que consigam de fato lhe atender, lhe puxar a sua atenção. E daqui a pouco, tem um ninho. No momento que tem um ninho, a sua mente só fica assim. Não vai a lugar nenhum. Não existe mais uma conexão de saída, de escape daquele momento. Porque você se submeteu, ouviu, se colocou abaixo de um governo mentiroso e de engano. E agora você não tem forças para sair. E isso é o que mais acontece entre as pessoas. Alguma vez você já teve tino empreendedor? Alguma vez você já teve o seu espírito inquieto por negócios? Hoje não tem mais? Por quê?
Você se colocou abaixo de um governo? Veio uma dificuldade tão difícil que você viu que não ia conseguir sair daquela? Pronto, bastou. Ali é o ponto final da sua jornada. A pessoa que não tem Deus, acabou para ela. Mas nós que temos Deus, nós entendemos que aquilo que o diabo tentou fazer conosco, e que aquele processo é um trampolim para algo gigantesco, aonde Deus vai nos levar. Então a dificuldade, quando vista como uma promoção ali, 1 milha de distância, ela é muito bem-vinda para qualquer pessoa que está no governo da sua vida. Agora, a pessoa que não está no governo da sua vida, vê uma nuvem negra e diga: meu Deus, não vou poder ir no culto. Meu Deus, vai ser uma semana de chuva. Só falta começar as cheias de novo. Para uma pessoa que não tem um governo próprio, tudo que lhes é falado se torna fato. Porque como imagina na sua alma, assim será. O desejo do meu coração é que nessa noite você saia deste lugar, se posicionando e dizendo a quem precisa ouvir que você está no governo da sua vida, você sendo cristão. Deixemos todo embaraço e todo pecado que de tão perto nos assedia, nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta não é feita de flores. Como que você vai ser colocado numa posição de governo, de autoridade, se você não tem experiência, se você não foi forjado? Ninguém quer ser forjado. Mas é na forja que toda a nossa riqueza interior, ela vem para fora. Ela é esculpida e se manifesta. Na hora da adversidade, você vê e você percebe que você é muito forte. Você percebe que nada te faz parar. Na hora da dificuldade, você percebe que eu já tive momentos da minha vida, em certas negociações, que poderia dizer: acabou minha vida, agora acabou minha vida. Mas indo para diante de Deus, que é o governo sobre a minha vida, depois eu governo a minha vida, indo diante de Deus, me posicionando, encarando a situação, porque o maior erro do ser humano é ignorar um laudo médico, um diagnóstico médico, ignorar a sua saúde financeira, a sua saúde emocional, a sua saúde conjugal, a sua saúde familiar, empurrar com a barriga. Isso vai dar em bancarrota logo ali adiante. Você tem que ter ciência de onde você está. Isso mostra que você quer se manter, e se está em dificuldade, você quer sair. Porque quando você não faz uma análise da sua situação, alguém vai levar isso tudo a algum lugar. E não vai ser você. Porque você se nega. Seja por uma opressão, por uma tristeza profunda, você se nega a querer ver a realidade. Então, me posicionando em quem eu sou, em quem Deus é, a situação foi vencida. E o que eu pensei especificamente nessa situação, como que eu não percebi que eu em Deus sou maior que essa situação? Quando eu falo em você governar, eu não estou falando em você abrir a boca, isso é tolice. Eu estou falando em você saber quem governa a sua vida. Quem governa a sua vida? Diga aquele que está ao seu lado, quem é que governa a sua vida? Ok? Se Deus governa a sua vida, assuma você o governo. E o governo é
eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Daí algumas pessoas usam como precedente para sair fazendo despesas, etc. e tal. Isso é tolice. E Deus não vai lhe impedir, porque Ele precisa quebrar o seu orgulho. Ele precisa lhe achatar, quebrar o vaso e reconstruir. Porque o dom e o talento que Deus te deu é para a expansão do reino, é para a glória dele. Tá, mas me deu dom e talento e eu não usufruo. Você é carnal, você não é objeto final. Tudo passa pela gente. Experimentamos tudo do bom e do melhor. Mas derramamos sobre outras pessoas. Quando você sabe que Deus está no governo da sua vida, como o apóstolo Paulo disse, você deixa todo embaraço. Afasta o pecado que tenazmente te assedia. Então o teu espírito, esse teu espírito é um com o Pai. Não há demônio que fique perto de você. Por quê? Porque está chegando ali um embaixador do reino de Deus, como diz as Escrituras. Essa não é uma mensagem motivacional. Não sei se você percebeu, eu só estou batendo em cima de você. Se você está ficando feliz com isso, glória a Deus. Mas o meu objetivo não é inflar você. Não, eu estou falando a realidade. A realidade que talvez você esqueceu. E que o diabo tem cantado e sambado em cima de você. Você precisa se posicionar o quanto antes e assumir o controle da sua vida, o controle do seu casamento, o controle da sua família, o controle da sua empresa, o controle das suas finanças, para que não seja tarde demais. Ainda resta um curto espaço de tempo para você fazer um bom pé de meia. E mais do que isso, esse é o tempo em que o Senhor está tirando do ímpio, como diz a Bíblia, tirando as riquezas do ímpio para dar para o justo. E você pode aproveitar. Mas não esqueça, deixa todo embaraço e não tenha parte com nenhum tipo de pecado. Continua dizendo, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para a conta, para a dívida, para o problema familiar? Para quem está nos perseguindo? Olhando para quem? Se você baixar os seus olhos ao nível do que Satanás está fazendo, você perdeu toda a autoridade. Seja realista. Eu tenho um problema, sim. Mas eu tenho um problema. Eu já falei com Deus. E nós dois vamos resolver. Porque Cristo, Ele é o meu advogado. Posicionamento real. Que é o que nós somos. Um sacerdócio real diante do Senhor. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Tudo na vida tem um preço, queridos. Uma família maravilhosa tem um preço. Um casamento abençoado tem um preço. Uma vida financeira e econômica que consiga bancar e pagar e financiar tudo aquilo que deseja o teu coração tem um preço. O Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É desejo de Deus que você tenha aquilo que o seu coração deseja. Ainda que o desejo do seu coração seja algo simples ou extremamente luxuoso, não importa. Se o seu coração deseja, para o simples, Ele dá o que o coração deseja. Para aquele que deseja luxo, Deus dá. O processo até chegar a isso é igual. Porque Deus não dá um fardo além daquele que a pessoa pode carregar. O simples, a Bíblia diz, deseja coisas simples. Ele tem condições, talvez, de suportar um curto e simples processo. Já a pessoa ambiciosa, talvez ela já foi forjada, a própria ambição faz ela se expor a coisas que talvez nem precisaria. Essa pessoa acumula para si incomodações.
mas é que essa pessoa também sabe do seu potencial em Deus. Então, para a pessoa ambiciosa, o processo é de acordo com o coração da pessoa ambiciosa. Mas ambos carregaram diante de Deus o mesmo peso do processo. A colheita é que será diferente. Quando nos posicionamos, nós mudamos a história. Uma mulher bem posicionada dentro de casa salva um casamento. Um homem bem posicionado como sacerdote do lar salva a família. Um pastor de uma igreja salva uma igreja. Um dono de uma empresa, um dono de um comércio, salva a empresa e o comércio quando ele está bem posicionado. Para estar bem posicionado, você não pode ficar ouvindo todas as tragédias derramadas através das redes sociais. Você tem que saber o que você quer e ouvir as notícias do céu acerca da sua vida, do seu casamento, da sua família e da sua empresa. O apóstolo Paulo falando acerca disso, em Romanos capítulo 5, versículo 3, 4, ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Oh, quem é que se gloria na dificuldade? Quem já passou uma noite inteira sem dormir, acordou, foi dormir sem saber o que fazer, acordou sem saber o que fazer, desesperado e com sono. Já aconteceu com você? O apóstolo Paulo diz: nos gloriamos na tribulação. A questão é que só pode se gloriar na tribulação quem já passou por um processo. Porque nós sabemos que o processo redunda em glória para Deus. Então, quando a pessoa está numa tribulação, ela já tem a referência do que aconteceu, então ela se gloria. E na verdade, a pessoa visionária, a pessoa ambiciosa, ela deseja ser exposta, porque ela sabe que ali diante tem promoção. E a pessoa ambiciosa, com espírito empreendedor, ela quer literalmente andar de vitória em vitória, de glória em glória. Ela não quer parar, nada a para. Mas ela se prepara para o dia da dificuldade. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A primeira vez você ficou a noite inteira sem dormir. Acordou perdido, sem saber o que fazer, sem sequer conseguir enxergar a luz do dia, porque tudo era trevas. Mas tendo vencido, você já tem a paciência para a próxima tribulação. Você já sente o cheiro dela no ar. Isso aqui vai, acho que Deus está fazendo alguma coisa. Ouviu? Não é o diabo. Não é o diabo. É Deus está fazendo alguma coisa. Porque se o diabo está fazendo, o Senhor diz que os nossos inimigos serão inimigos dele. E ele diz acerca disso: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, Deus está fazendo. Você pode dizer: o diabo está se movendo, como no caso de Jó? Sim, mas Deus está permitindo. Por quê? Porque Deus conhece seu potencial. Deus sabe o que escreveu acerca do seu futuro, acerca do amanhã. E Deus entende que você precisa passar por tribulações, ser chacoalhado, tirar de você tudo aquilo que é humano, toda autoconfiança, toda autossuficiência. Ele quer deixar você, aquele vaso que foi todo quebrado, Ele quer deixar assim, ó, na medida exata, para que a palavra dele se cumpra na sua vida, para a glória do nome dele. A tribulação produz a paciência produz o quê? A experiência. As pessoas costumam dizer que pastor Sadi, meu esposo, ele é muito manso, ele lida com todas as situações. Às vezes eu tenho vontade de pegar minha cabeça e bater contra a parede, porque ele é manso, né, querido? Ele realmente é manso. Ele é manso por quê? Porque ele passou por tribulação. A tribulação produz paciência. A paciência
produz a experiência. Então, ele fica sentado, se balançando na cadeira, enquanto eu estou ali desesperada. Meus olhos não param, que ele diz que quando eu penso, meus olhos mexem para tudo que é lado, sem ter uma resposta. E ele diz: querida, por que tu está assim nervosa? Confia em Deus. Ai, é claro que eu confio em Deus. Ele sabe que eu confio em Deus, né? Mas enquanto nesse corpo parece que tudo tem que ser para ontem. Não pode ser amanhã. Amanhã é tarde demais. Está aqui o exemplo. Meu marido, a paciência produz a experiência. E a experiência, o quê? A esperança. É um momento difícil, mas calma. Nós já passamos por isso. Calma, nós vamos sair dessa. Ai, não é fácil. O apóstolo Tiago nos exorta a ter perseverança na fé. E ele diz em Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, olhe só. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passarem por tribulações, várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança precisa ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Então, tá difícil? Problema conjugal tá difícil? Te gloria. Isso não significa você dar as costas na hora de dormir. Isso não significa você usar a sua boca para ferir, para magoar, não. Assuma o governo da sua vida, assuma o governo dos seus pensamentos, assuma o governo das suas emoções, assuma o governo da sua língua. Mostre para o diabo que se ele queria promover um destroço conjugal, quem vai ser destroçado é só ele, não é você. Porque você está no governo da sua vida, você pode ter fraquejado um minuto. Volta, retrocede, pede perdão e assume o governo. Jamais esqueça. Aquela área da sua vida em que você não governa, alguém está governando. E claro, num padrão bíblico, quem tem que governar é Deus. Não pode ser outra pessoa e não pode ser o diabo. Então, essa porção do apóstolo Tiago destaca que a perseverança não é apenas uma resposta para cada provação, para cada tribulação na nossa vida, mas um processo que nos conduz a uma maturidade natural, emocional e espiritual. Então, se eu vou ter maturidade no meu âmbito trino, eu tenho que me gloriar. Tá difícil? Tá. Geme, chora, mas vai passar. Tenha certeza. Nada dura para sempre, nem as estações do ano duram para sempre. Nós temos filhos, criamos filhos, filhos vão embora. Tenho 3 filhos fora, agora na Páscoa vem uma parte, 8 para cá, para celebrarmos, os outros não vêm. Nada dura para sempre. Eles casam e eles têm a liberdade de alçar voos, porque para isso criamos os filhos. Nada dura para sempre. Os móveis que você compra na sua casa, tudo se termina. Alianças de negócios. Busque sempre entrar da forma adequada, mas lembre-se, o que mais importa é como você sai de uma aliança, como você sai de um acordo, como você se desliga de uma sociedade. Porque isso vai falar, na verdade, sobre quem você é. Porque na hora do casamento é meu bem, meu bem. Na hora do divórcio é meus bens. Ali revela o caráter da pessoa. Então saia de qualquer situação no governo da sua vida. Não é um destroço que vai me mover de quem eu sou. Não é uma perda econômica que vai determinar que eu não vou ter caráter. Não. Seja quem você é diante de Deus, isso garante que você está no governo. E não deixa o diabo falar qualquer outra coisa
que Deus não tenha falado acerca da sua vida. Porque se você ouvir, você estará dando ouvidos a Satanás. E isso entra na tua mente. Daqui a pouco, porque você deixou uma sementinha entrar, daqui a pouco outra pessoa diz a mesma coisa. Daqui a pouco outra pessoa, algo similar. Daqui a pouco, Satanás fez um ninho na sua mente e você está embaraçado e não sabe mais como sair da situação. Não aceite sobre a sua vida o que Deus não tenha dito. A perseverança, ela é fundamental para que você ingresse nas promessas de Deus. Se você não perseverar, você não vai chegar a lugar algum. Nem numa graduação, lugar algum. Nem num ministério na igreja, nem como pessoa. Então você precisa ser perseverante em fé. E a perseverança é uma marca distintiva na vida cristã. Porque nós andamos por fé e não por vista. Só que a fé, ela não mostra aonde você vai dar o próximo passo. A palavra apenas diz vem. E a gente vai com uma fé ingênua. Porque sabemos que quem está nos guiando é Cristo. E nada garante que no meio da jornada a tempestade não tente nos sucumbir. E a tendência de toda pessoa que não está no governo da sua vida é reclamar da tempestade. Ou de dizer, mas eu tirei o pé do barco porque tu me chamou. Eu depositei a minha fé em ti quando eu decidi levantar os pés e sair do barco. Agora, a pessoa que está no governo da sua vida, ainda que afunde, está adorando ao Senhor. Está adorando. Por quê? Que diferença existe mesmo em ir estar diante do Senhor logo adiante, alguns passos sobre o mar, ou sucumbir e estar com Ele na eternidade? A questão é que nós hiperdimensionamos a dificuldade. E temos a dificuldade, ensino desde a infância, ao ver os nossos pais, avós, parentes passarem por dificuldades. A dificuldade é algo monstruoso. A dificuldade não é algo monstruoso se você está no governo. E se você está no governo, você tem capacidade para administrar toda e qualquer dificuldade. Você pode dizer amém acerca disso? Oh, meu Deus, glória a Deus por isso. Que nós possamos sempre buscar forças no Senhor. Conhecer a palavra de Deus. Temos o plano de leitura anual da Bíblia. Leia todos os dias a palavra. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Para depois de ter vencido tudo, tu continuar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. E daí então o apóstolo Paulo discorre em Efésios 6, 10-18, com relação a todas as armaduras espirituais, do qual nós precisamos nos vestir para estar firmes. Que o Senhor te dê força. E que ao findar de tudo você pode dizer, que ao findar do processo, que ao findar da crise, que ao findar da dificuldade, você possa dizer, combati o bom combate. Acabei aquela jornada. Guardei a minha fé. Guardei a minha fé. Se o diabo pensou que eu ia acusar, culpar Deus, e que eu fosse me demover, enfraquecer na fé, quem saiu perdendo foi ele. E uma coisa eu te digo. A hora que o diabo ver que você está no governo da sua vida, ele perde totalmente o acesso. Ele só investe sobre a sua vida quando ele sabe que a porta não está bem fechada e que existe a possibilidade de aos pouquinhos ele conquistar o teu coração. Senhor Deus, eu oro por essas vidas, na autoridade que me concede o nome de Jesus, como igreja de Cristo.
Eu declaro que as portas do inferno não prevalecem sobre ela. E agora eu abençoo essas vidas como membros do corpo de Cristo. E eu declaro agora que toda obra maligna feita contra a vida deles é dissipada, é cancelada e é anulada pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro a vitória da cruz do Calvário sobre cada um. Eu declaro que eles estão se levantando no governo das suas vidas, assumindo o controle dos pensamentos, assumindo o controle das emoções. E eu os abençoo nesse posicionamento. Eu abençoo cada família aqui representada. E eu declaro que eles não estão sob governo do sistema, mas eles estão abaixo do governo da tua palavra. E eu declaro famílias, casamentos, lares abençoados. Toma-os nas tuas mãos, guarde-os e livre-os de todo mal, no nome de Jesus Cristo.